todos, estamos com mais uma live, a qual nós vamos falar hoje sobre a formação da mulher. Nós falamos sobre a formação do homem, agora nós vamos falar como Deus formou a mulher. E nós temos um raciocínio muitas das vezes raso em relação a isso. Por que, meu irmão? Porque muitas das vezes nós olhamos, e vemos a palavra de Deus, que é a verdade, mas nós não se aprofundamos na própria palavra de Deus. Porque nós falamos do quê? Que a mulher foi tirada da costela de Adão. Mas se era um homem e toda a genética, quando ela é criada e ela é multiplicada, ela multiplica da mesma forma que aquela que foi criada está. Então era para o homem ter faltado uma costela, você não acha? Era para o homem ele não ter uma costela, ele tem uma costela a menos. Se Deus tirou a costela, mas Deus poderia ter feito um milagre e colocado outra costela. Nós sempre temos uma justificativa para não entender a verdade de Deus, não é a nossa verdade. A nossa verdade, o que a nossa mente imagina, não é o que Deus faz, porque Deus não atua com a nossa mente. Deus atua com a mente do Espírito, que é a tua mente, a qual Ele exerce aquilo que Ele quer. E Deus não pula etapas. Tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus pega algo que é perfeito para executar o seu plano e o seu propósito. Amém? Vamos orar e vamos ler aqui e finalizar o capítulo 2 hoje. Pai querido, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor amado, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra. Espírito Santo, venha com a Tua revelação em relação a essa palavra que vai estar sendo lida, Pai. A qual o Senhor venha nos ensinar através da Sua palavra, que nós sabemos que nós entendemos a Tua palavra com a mente, mas nós sabemos que o escritor foi o Senhor. E nós temos que entendê-las com a mente do Espírito, Pai, porque a mente do Espírito é aquela que é a verdade, Pai. Que Ele nos ensina a verdade, Ele nos ensina aquilo que Ele escreveu e da maneira a qual Ele escreveu, a qual é a verdadeira maneira de nós entendermos, ó Pai, e vemos que essa verdade é aquela que aconteceu ali naquela hora, meu Deus, meu Pai. Não a que as pessoas elas querem implantar nas pessoas, mas sim a verdade a qual o Teu Espírito, ó Pai, irá nos conduzir, irá nos ensinar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende todo engano, toda mentira e tudo aquilo que não vem do Senhor vai cair por terra. Em nome do Seu Filho, o Senhor vai operar o Teu milagre nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aqui no livro de Gênesis 2, a partir do 18. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que a ajude e ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens, todas as aves do céu. Em seguida os trouxe à presença do homem, para ver como este o chamaria. E o nome do homem deste cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu, todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair um profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos
e a carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa e guarda de seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Amém? Nós vemos aqui um cenário a qual Deus ele olha para o homem e ele vê que o homem necessita de uma ajudadora, de uma companheira. Para quê? Para o ajudar na missão a qual Deus tinha dado a ele. Então nós vemos que Deus olha, primeiro Deus vai querer achar uma ajudadora, como diz a palavra de Deus, que Deus fala que não achou. Deus chamou os animais, fez ele dar nome a todos os animais. E Deus queria achar uma ajudadora ali no meio daqueles animais. Ah, meu irmão, mas como assim? É o que está escrito aqui, meu irmão. É o que está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Se você for ler e meditar e analisar, a palavra está falando que Deus queria achar uma ajudadora no meio dos animais. Por que motivo? Porque era para ajudar Adão. Mas Deus não conseguiu encontrar uma ajudadora nos meus animais. Por quê? Porque Deus queria encontrar algo semelhante ao homem. E nenhuma daquelas ali era semelhante. É a mesma coisa de você querer pegar alguém que não é para você. Que não é semelhante. Porque tem que ter a semelhança do homem. Porque se a mulher não tem a semelhança do homem, meu irmão, não vai dar certo. O homem, ele tem que se encaixar na mulher. Em todos os aspectos. Aquilo que a mulher ela não faz, o homem ele vai cobrir aquele espaço e vai se unir à mulher. E automaticamente um vai lapidar o outro. Hoje funciona assim. Ali Deus estava formando uma mulher para ser semelhante ao seu esposo. Para ser semelhante a Adão. Para ajudar Adão na tarefa que Deus tinha incumbido ele fazer. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele incumbiu Adão de algo, mas ele viu que Adão não estava dando conta sozinho. Ele teve que colocar algo em Adão para quê? Para Adão conseguir cumprir a sua tarefa. Então nós vemos que Deus vê isso, e Deus vê e ele fala. Ele sabe, meu irmão, quando está faltando algo em mim e você. Então não precisa a gente pedir, ele sabe quando está faltando. Então automaticamente ele vai ver e ele vai trabalhar para aquele algo que está faltando acontecer na minha e na sua vida. Porque se está faltando algo, meu irmão, tem horas que a gente acha que Deus ele não vê as coisas. Deus vê, mas ele age no tempo certo. Ele age na medida certa, no lugar certo, da maneira correta. Então nós vemos que Deus ele viu que Adão estava faltando algo. E mais para frente nós vemos que o Senhor faz o que com Adão? O Senhor coloca dele um sono profundo. O que é sono profundo, meu irmão? Se você for pesquisar o que é sono profundo, é o mesmo sono que a pessoa quando morre está lá. Está no sono profundo. Ah, meu irmão, mas ali está a morte, você conhece como morte. Mas a Bíblia fala lá no livro de Daniel que fala o quê? Que todos dormem no pó da terra. Não está falando que todos morrem no pó. Todos dormem, porque um dia todos vão ter que ressuscitar. E vai ter que dar conta. Tanto a terra, tanto o mar, tanto o inferno. Onde tiver vai ter que dar conta. Então todos estão adormecidos no pó da terra. Porque Deus falou no Gênesis que do pó veio, o pó vai ter que retornar. Então todos dormem no pó da terra. Então nós vemos que Deus colocou um sono profundo em Adão. Para quê? Para extrair a Eva de Adão. O que é extrair, meu irmão? Extrair é tirar de algo que está intimamente
naquela pessoa. Quando a Bíblia está falando que Deus tirou de Adão da costela dele, não está falando de uma costela que é um osso, a qual nós conhecemos, que está ligado, que tem a toda a nossa estrutura. Deus está falando que do DNA, porque costela no hebraico está ligado com DNA, com gene. Se você for pesquisar no dicionário, da origem do hebraico está ligado com gene, que é uma costela. Ele tirou da sua medula óssea uma semente, um DNA de Adão e formou a Eva. Não foi da costela que nem muitos dizem, Deus tirou da costela de Adão, né, e fez a mulher para a mulher andar do lado do homem. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que Deus tirou da costela de Adão, que Adão tinha o mesmo gene de Deus. Então, o que acontece? O gene que estava em Adão, que era o DNA de Deus, ele tirou de Adão e formou a Eva. Para quê? Para o mesmo propósito. Porque o propósito de Deus é o quê? É fazermos que a gente seja semelhante a Ele e a sua imagem. Nós vemos que, por quê? Que Deus ele fez Adão. Adão caiu, Deus mandou Jesus com o gene de Deus, com a semente de Deus, com o DNA de Deus. Para quê? Porque não tem como um DNA corrompido gerar outros DNA bom. Um DNA corrompido só vai gerar DNA corrompido, porque o DNA de Deus é um DNA perfeito. Então tinha que ser algo perfeito para gerar algo perfeito. Então o gene de Adão fez gerar Eva. Como que foi? Agora nós vemos, Deus pegou uma semente, mas como que Deus gerou? Como que Jesus foi gerado, meu irmão? Quando Deus ele gerou a Jesus através do Espírito, como que ele foi gerado? A Bíblia fala que ninguém fez ele. No livro de João fala o quê? O verbo se fez carne. Mas quem gerou a semente que Deus tirou de Adão? Quem é que gera todas as coisas no mundo do Espírito? Quem é que dá vida em todas as coisas no mundo do Espírito? Quem é que transforma todas as coisas no mundo do Espírito? O Espírito Santo. É como se o Espírito gerasse Eva dentro dele. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Então o Espírito ele gerou a Eva com todos os atributos a qual a mulher tem, foi que o Espírito colocou nela. A mulher intercessora, a mulher companheira, a mulher ela é aquela pessoa sensível. A mulher tem uma sensibilidade que muitas vezes o homem não tem. Então tudo que o Espírito tem, ele transferiu para a mulher. Assim como Cristo, quando ele foi gerado por Deus através do Espírito Santo, tudo que Deus estava em Cristo. Por isso fala que Cristo era Deus, porque automaticamente o gene de Deus, que é o DNA de Deus, foi gerado na semente a qual o Espírito Santo gerou para implantar na mulher. Por isso que você vê lá no livro de Gênesis, quando os dois caem, que ele fala? E eu levantarei da semente da mulher, e ela te ferirá o calcanhar. Aliás, você ferirá o calcanhar, e ela te ferirá a cabeça. Então fala que ele vai ferir o calcanhar, mas ela vai ferir a cabeça da serpente. Então nós vemos que Deus, ele gerou a mulher, não foi da costela, meu irmão, porque é algo que você não tem como explicar em relação à costela. A costela é um osso. E Deus não pegou de um osso, Deus pegou do DNA que estava no osso, que se chama medula óssea. Então essa medula que Deus pegou para gerar Eva é como se fosse semelhante a Adão.
E Deus só poderia tirar algo semelhante do DNA a qual ele implantou em Adão. Então nós vemos que o milagre, meu irmão, é sobrenatural. E quando Deus gerou a Eva, Adão não viu. Por quê? Porque Deus colocou um profundo sono nele. Então Deus colocou um profundo sono. Adão só viu a Eva quando o Senhor já tinha gerado e formado ela, uma mulher, com as características a qual ele designou para a mulher. Para quê? Para se unir a Adão, para se unir ao propósito de Deus, para se unir àquilo que o Senhor determinou para os dois fazerem. Então nós vemos que o gerar foi o Senhor que pegou aquela semente, o DNA, e o Espírito gerou, o Espírito deu vida, o Espírito criou, o Espírito formou, o Espírito fez a mulher conforme a imagem de Adão e a semelhança do Senhor. Então nós vemos, meu irmão, que o milagre a qual Deus fez foi algo extraordinário. Não foi algo que homem se não consegue explicar. Por quê, meu irmão? Porque isso não foi eu lendo que Deus me deu. Isso foi algo que eu estava meditando e conversando, e o Senhor veio com a revelação de como a mulher foi feita. Então nós vemos que foi algo sobrenatural, meu irmão. Se eu ler com a minha mente, eu vou entender como se fosse uma costela. E uma semente, como que eu vou entender como que Deus fez? Porque, meu irmão, revelação vem do alto. Porque a Bíblia fala que as coisas ocultas são de Deus, as reveladas são para o homem. Mas Deus fala no livro de João, nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, até a profundeza de Deus. Então, tudo que Deus tem no coração dele, ele nos revela através do seu Espírito. Então, esse versículo do Velho Testamento, Deus guardava para ele as coisas ocultas, mas as reveladas eram para o homem. Mas quando o Espírito se manifestou através de Jesus Cristo, o que aconteceu? As ocultas Deus nos revela pelo seu Espírito, porque você tem um Espírito Santo hoje. E se você quiser algo ou fazer algo, você não precisa ficar dependente de homens para ter alguma coisa, para ter intimidade com Deus. Você não precisa depender de homens para quê? Para entrar no Santíssimo Lugar. Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele rasgou o véu de alto a baixo. E o véu que Jesus rasgou, meu irmão, não era qualquer véu. Se eu não me engano, era 6 centímetros de grossura. Então não era qualquer véu. Era um véu grosso. Então por quê? O véu grosso representava o quê? O quanto o homem estava distante de Deus. E quanta resistência que o homem tinha para chegar até Deus. Você está entendendo? Então nós vemos que o Senhor irá executar o seu milagre. E o Espírito irá gerar na minha e na sua vida aquilo que ele tem para fazer. Não vai ser eu e nem vai ser você. O Espírito irá gerar. Mas basta a gente se submeter à sua autoridade. Porque quem faz todas as coisas é o Espírito. Quem dá vida é o Espírito. Quem transforma é o Espírito. Quem usa é o Espírito. Quem liberta é o Espírito. Quem traz existência àquilo que não existe é o Espírito. Então todas as coisas são formadas por Ele. Não por homens. Não por homens que Deus levanta. Mas se não tiver o Espírito, o homem não tem poder para executar nada, meu irmão. Muitas das vezes é uma própria mentira que ele próprio mente para ele mesmo. Ele quer executar para enganar as pessoas. Agora, quando ele está na direção do Espírito, o Espírito que faz todas as coisas, o homem, ele recebe a glória, mas essa glória ela vai para Deus. Amém? Agradeço a todos, que venham ter todos uma boa noite e que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.